Pessoal, olha a bucha que eu fui me meter. Tabata me falou que a máquina de lavar estava com problema, não estava ligando. Antes de chamar um técnico, eu pensei, vou dar uma olhada. Então eu abri ela para dar uma olhada no que estava acontecendo. Depois de chegar na placa, eu consegui detectar algumas anomalias na placa. E eu, como sou meio curioso e futriqueiro, pensei, por que não tentar arrumar ela? Né? Então, levei ela para a bancada. E aqui tá ela. Analisando ela, eu já observei de cara que ela tá bastante suja. Então ela tá com bastante mofo, quer dizer que ela trabalhou em algum local de umidade, né? Pode ver. Mas ela tem uma proteção bem espessa de silicone que ajuda a proteger contra essa umidade e contra tributações e tudo mais. Eu percebi que essa umidade que ela pegou é somente no silicone, não chegou a afetar a placa em si. Mas analisando fundos, componentes, componente por componente, eu detectei esse rosinha aqui que eu estou mostrando. Mas aqui, essa parte aqui, se vocês parar para analisar, ó, olha ali, ó, ele está trincado, ou seja, ele estourou. Esse componente ali é um resistor. Pelas medidas ali, ele parece ser um resistor de 470K. Infelizmente, eu não estou conseguindo encontrar em lugar nenhum esse resistor aqui. Eu procurei ele até no Mercado Livre, vamos ver. Eu encontrei um semelhante, vou testar, encomendei ele para ver se ele vai servir, né? E até tinha encontrado um outro, né, numa loja aqui próxima a esse aqui. Pode ver que a numeração dele, olhando com os daqui de cima, que é a mesma, a numeração dele basicamente bate, ó, a coloração no caso, né? Onde é que ele é amarelo, é para ser um amarelo aquilo ali, violeta, azul no caso, né? Amarelo dourado, né? Então ele mais ou menos que bate a coloração dele. Só que esse aqui deve ser 1/4 de watts. É muito fraco. Olha a diferença de tamanho dele. A diferença de tamanho é muito grande. Então ele é mais fraco. Provavelmente se eu fizer a substituição dele, ele vai estourar. Então vou ter que esperar o Mercado Livre chegar. Provavelmente vai chegar na terça-feira e hoje é quarta. Vou ter que esperar chegar para fazer a troca deste componente aqui. Mas para fazer a troca dele eu preciso remover esse silicone todo dessa região aqui para conseguir chegar até ele. E aí com calor, com soprador térmico ou com uma solda, fazer a troca dele, né? Eu já fiz a medição dele, né? Tirei um pouco aqui, como vocês podem ver, eu medi ele e infelizmente ele não está dando sinal nenhum. Ou seja, então ele realmente é o causador do problema. Ele pode ter estourado por algum outro componente aqui, né? Mas eu não vejo nenhum capacitor estufado, nem nada aqui. Então, antes de sair arrebentando todo esse silicone que é a proteção da placa, eu vou fazer a substituição somente deste componente aqui. Ou seja, eu vou abrir em volta dele aqui, todo, né? Para conseguir fazer a troca deste componente específico e ver se a placa volta a funcionar. Se ela não voltar a funcionar, aí eu começo a analisar os demais componentes para ver se eles estão bons, né? E fazendo as trocas deles, caso eu encontre algum problema. Na pior das hipóteses, se eu não conseguir restaurar essa placa, eu já pesquisei na internet essa placa aqui. É uma C9, alguma coisa lá que eu não lembro a marca da, da máquina. E pretendo comprar uma placa nova. Custa em torno de R$ 170 mais ou menos. Mas primeiro eu vou tentar dar uma de professor Pardal aqui e ver se eu consigo resolver esse problema. Afinal de contas não tem nada a perder, né? A placa já tá com problema igual. Então, quem sabe eu consigo arrumar, em vez de 170 eu gasto 1,50, né? Então, vamos analisar o que vai acontecer aqui. Então, de volta à placa aqui, chegou os equipamentos que eu precisava, chegou o resistor para fazer a troca desse resistor que tá trincado, né? Tá estourado. Aqui tá o cara
né? Um resistor novo já, chegou ele. A gente consegue ver que ele chega a ser até um pouco maior do que o que está na placa, né? Ou seja, esse aqui eu tenho certeza que ele é de 2 watts, né? Então esse que está na placa aí provavelmente deve ser 1 watts, mas isso não tem problema, né? Sendo que as medidas sejam as mesmas, né? A potência, os ohms no caso, não tem problema dele ser maior, né? O problema é se ele fosse menor. Como ele é maior, vai dar para instalar tranquilamente esse resistor novo aqui, e a gente vai poder estar vendo aqui se essa placa realmente esse é o problema dela ou se é algum outro problema que pode ter acontecido. Como eu tinha mencionado no vídeo anterior, pode ter ocorrido algum problema em algum outro componente, né, que pode ter dado defeito e ocasionou o problema nesse componente aqui, nesse resistor aqui. Vamos lá então, eu vou começar a remover esse silicone que tem em volta aqui, ao redor desse resistor aqui, para poder fazer a remoção dele, né? Eu já tenho todos os equipamentos que eu preciso aqui, o soprador térmico, a solda, eu tive que comprar um multímetro novo, porque esse meu outro aqui, infelizmente, ele não era muito preciso, então eu comprei um novo, bem mais preciso esse multímetro aqui. Então eu vou começar a trabalhar aqui e eu vou começar a fazer a remoção do silicone dessa placa aqui. Vamos lá. Pessoal, lembrando que eu não sou nenhum profissional da área, né? Eu tô fazendo isso, na verdade, a nível de aprendizado também, né? Então eu detectei essa anomalia nessa placa aqui e tô tentando restaurar ela para ver como é que funciona. Então eu nunca fiz isso antes, tá? É a primeira vez que eu tô fazendo também. Se algum profissional vê o que eu tô fazendo e vê que não tá certo, eu tô fazendo o meu melhor possível e tô me esforçando ao máximo, tá? O que que eu vou fazer aqui? Eu vou utilizar o estilete com muito cuidado para não cortar as trilhas da placa, né? Não cortar além do que eu quero, somente o silicone, e vou tentar fazer um quadrado em volta deste componente, desse resistor que eu quero substituir, para poder fazer a remoção dele, beleza? Então vamos lá, vamos começar aqui. Conforme eu vou tirando o silicone, eu consigo ver que o componente está bem estourado mesmo ali naquele canto ali, ó, tá vendo? Não sei se vocês conseguem ver, deixa eu mostrar melhor para vocês aqui. Aqui, ó, bem estourado mesmo ali, ó, chega a estar preto ali, ó, bem estourado, tá vendo? Então, é quase 100% de certeza que seja somente esse componente aqui que esteja com problema. Mas vamos terminar aqui de tirar. Essa cola branca aqui, ela é um pouco mais dura do que o silicone, ela é um pouco mais complicada de fazer a remoção dela. Então eu tô tendo um pouco de trabalho para conseguir tirar ela, mas eu já consigo ter o acesso ao componente. Então só vou limpar um pouquinho mais em volta aqui. E aí já vai dar para poder tirar ele com a solda. Tá bem limpo ali. Esses dois componentes aqui, esses dois acessos que eu precisava ter. Tô tendo eles bem certinho. Eu vou medir aqui para ver quantos ohms está dando. Mas eu já tinha medido, ele está dando muito mais ohms. Eu não consigo mostrar para vocês, mas está dando quase 700 ohms. 702, 700 e... subindo. 707. Deveria estar dando 470. Que é esse equipamento aqui, esse componente aqui, né? Vamos lá. Deixa eu botar um pouquinho de
fluxo de solda aqui só. Para facilitar, né? A remoção dessa solda. Ela pode ser uma solda que já esteja velha, né? Então, vamos tentar soltar esse componente aqui. Primeiro, né? Tentar tirar com o sugador de solda. Eu não tenho muita experiência aqui, vamos lá. Olha o que acontece aqui. Começou a soltar. Um já foi. Consegui remover toda a solda que estava ali, né? Agora, se eu quiser melhorar um pouco mais, eu consigo pegar a malha e botar em cima aqui e terminar de tirar. Aí. Agora vamos pro próximo. Conseguem ver bem aí? Consegue. De primeira. Ó. Provavelmente ele tá solto. Ele deve estar um pouquinho grudado ainda com algumas partes, né? Por algumas partes. Eu vou esquentar aqui. O certo era conseguir pegar esse componente aqui agora, né? Com a pinça e ir puxando ele. Ele já tá bem soltinho. Então eu vou usar aqui uma espécie de alavanca embaixo aqui e vou ir soltando ele. Ó, até soltou uma perninha já, ó. Bem fácil. Ó, até já soltou uma perninha. Agora eu vou com a mão mesmo aqui. Não vou puxar, não vou fazer força, eu vou esquentar de novo ali, tá? Pra não correr o risco de eu quebrar o anel, alguma coisa que fica em volta ali, porque é a parte que faz o contato com a placa. Deixa eu só ajeitar aqui. Aí. Soltei. Ó. Olha o estado que tá o componente. Opa. Olha o estado que tá o componente. Vamos medir ele. Pra ver quanto que ele fica. Vamos medir ele aqui. Bem doidão, né? 570, 600. E agora com ele fora, a gente até consegue ter uma ideia melhor da coloração deles, né? Eu achava que era marrom aquele o final ali. Realmente o silicone estava atrapalhando um pouco. Ele é dourado. Eu comprei o componente certo, tá? Mas ele é dourado. Essa uma linha aqui no caso, né? Ó. Ou seja, o componente é o certo. Até maior. Né? Vamos fazer a troca dele. Vamos lá. Como eu vou fazer a troca dele? Eu vou colocar o pino. Eu preciso dobrar aqui esses pinos aqui.
né? Vamos só medir aqui para ver se vai dar certinho. Porque como esse componente aqui é um pouco maior do que o que já estava aqui, então eu preciso dobrar ele bem rente. Bem rente aqui para conseguir fazer. Talvez ele fique até um pouco mais saliente acima, né? O que não é problema. Mas é que aqui tem um pouquinho de silicone, eu não consigo chegar lá. Aí. Aí. Vai ficar legal. Lembrando que eu não tenho experiência nisso aqui, pessoal. Minha experiência aqui é basicamente zero, tá? Então, agora vamos fazer a soldagem dela. Vou colocar um pouquinho de fluxo de solda ali, só para facilitar a soldagem. O certo era colocar pasta para soldagem. Mas tudo bem, vamos lá. Vamos com essa mesmo. Vou fazer o seguinte. Vou abrir aqui. Vou fazer a solda pegar nesse soldador aqui. Aí, e lá. Aí, princípio 1 foi. É bem fácil quando a gente tem os equipamentos. Que nem essas pastas de solda, esses fluxos de solda. É o que facilita a vida. Isso eu estudei tudo na internet, na verdade. A princípio, é para ter terminado. Vamos só remover esse fluxo de solda que ficou aqui com álcool isopropílico, né? Vamos limpar aqui essa parte aqui. Passar a escovinha de dente e depois cortar as arestas. Quero ter certeza que... Deixa eu cortar um pedaço disso aqui. Eu quero ter certeza que eu consegui ter uma boa soldagem, né? Dei um banho de álcool isopropílico também, né? É que tem um pouquinho de silicone também em volta ali, mas dá pra ver que o contato foi bem soldado, tá vendo? É uma solda bem boa. A princípio não tive problema. Vamos medir pra ver se tá tudo certo com ele, né? (444, 443). Eu não tô tendo uma boa medição aqui, não. 444, 445. Isso aí. 450, ó, subindo. Vamos, a princípio, pessoal, tá trocado o componente. Pode ver que ele ficou bem colocado ali, né? Eu vou ver se eu consigo colocar, não tô me dando certinho aqui. Eu vou ver se eu consigo colocar depois. Eu primeiro vou testar a placa lá agora na máquina. Depois eu dou um jeito de fechar aqui novamente, né?
para ficar um negócio melhor, assim, e mais protegido esse lado aqui, para que não pegue umidade na placa, né? Então, vamos lá para a máquina e vamos botar isso aqui em teste para ver se realmente era esse componente o problema ou não. Pessoal, então aqui está a máquina, né? Tá toda ela desmontada. Aqui está a placa dela. Vamos fazer então a montagem das placas, a instalação dela aqui e deixar ela toda montada e fazer o teste dela para ver se realmente esse reparo aqui deu certo ou não. Vamos lá. Eu não vou ligar nada ainda, não vou conectar os demais cabos e tudo mais, para se por acaso der algum problema nela, eu não preciso desmontar tudo de novo. Vou só plugar as coisas principais, não vou parafusar nada ainda. Vou deixar assim. Então, só para recapitular o que realmente acontecia nela de fato. Ela ficava piscando a luzinha de power quando ela ligava na luz, tá? Então vamos fazer o teste nela aqui, só vou ter certeza de que já tá toda ela ligada certinho, se esse botão aqui tá na posição correta. Tá. Aqui eu não cheguei a mexer. Chegou a hora da verdade. Deixa eu ver se tá filmando bem aqui. Lembrando que a luzinha do power ficava piscando toda vez que eu ligava na luz. Então, bora ligar na luz aqui e torcer para que não exploda na minha cara. 3, 2, 1, teste. Pessoal, acho que arrumamos uma máquina de lavar. Agora tem um detalhe mais difícil. Vou ter que chamar a pessoa expert que sabe lidar nessa máquina para botar ela em teste. Porque eu não sei lidar nessa máquina. Então vamos fazer o seguinte. Eu vou chamar a Tabata aqui para ela me ajudar com isso. Enquanto isso eu vou montando aqui. Daqui a pouco eu volto aqui com vocês para a gente botar ela com roupa já e fazer o teste na prática mesmo. Ver se está funcionando mesmo ou não. Tudo bem, pessoal? Bora chegou a hora do teste na prova real mesmo. A Tabata já tá aqui para me ajudar. Vamos ligar ela na luz aqui e ver o que vai acontecer. O princípio funcionou. Deixa eu só colocar a mangueira dela. Deixa eu ter que puxar ela um pouquinho para trás aqui. Vou um pouquinho aqui. E colocar a mangueira aqui só para não voar água para tudo que é lado. Tudo bem, Tabata, testa ela para nós aí. Vamos ver o que vai acontecer. Você vai sem medo, mas que explodir não vai. E agora? Não acredito. E? Tá funcionando a máquina! Temos uma máquina funcionando. Então, pessoal, realmente era aquele resistor somente que estava com problema, né? Tá 100% a máquina funcionando. A pilha de roupa já tá bem grandinha. Pronta para ser lavada. Isso aí, pode desligar ela, botar a roupa e botar na prova de teste mesmo.
Show de bola, galera. Finalizamos então esse vídeo com 100% de sucesso. Em vez de gastar R$ 170, gastei 80 centavos, 1,50 por aí, que foi o custo daquele resistor somente. É isso aí. Valeu!